Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 509 do projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos fechar hoje o capítulo 11 do livro de João, a partir do versículo 47 até o final. Então, até o versículo 46, o capítulo 11 vem tratando aqui do milagre da ressurreição de Lázaro por Jesus. Esse milagre poderoso que impactou aquele lugar, que impactou a vida daquelas pessoas ali, e muitos creram nele, inclusive alguns das autoridades creram em Jesus, porque esse milagre foi algo realmente impactante, realmente poderoso, e a forma com que ele fez trouxe muitas pessoas para crerem nele, né, em Jesus, depois de tantos outros milagres que ele fez, né, e estava muito próximo, se aproximando a hora dele entregar a sua vida, né, e os próprios sacerdotes começaram ali a planejar coisas bem objetivas, né, planos para tirarem a vida de Jesus. Vamos entender um pouquinho sobre isso aqui. Então, versículo 47 diz assim: Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio. O sinédrio era uma corte, né, onde se julgavam os judeus, as autoridades religiosas se reuniam para ter julgamentos, né, julgamentos que eram concernentes às coisas da igreja. Então, eles se reuniram, convocaram essa corte, convocaram o sinédrio e disseram: que faremos, né, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Então, eles estavam com medo porque eles tinham uma posição de destaque. Os sacerdotes, os fariseus, eles estavam com medo dos romanos tirarem essa posição de destaque dele, né, caso realmente o povo cresce em Jesus e todo o povo, né, abandonasse aí, né, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, para realmente seguir os ensinamentos de Jesus. O medo deles era perder essa posição, perder esse conforto, né, perder essa glória que eles tinham, né, dessa posição que eles ocupavam. Versículo 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano. Inclusive, Caifás foi sumo sacerdote durante alguns anos, né, algo que não era muito comum. Então, demonstra que Caifás ele tinha realmente uma influência política, né, no governo de Roma. Então, ele ficou, né, como sumo sacerdote durante vários anos. O sumo sacerdote era aquele que liderava, aquele que entrava, né, no Santo dos Santos uma vez por ano, era o que tinha autoridade para ir lá e fazer o sacrifício, né, o holocausto por toda a nação. E ele tinha uma posição aí de realmente muito destaque, né? Então, ele, sumo sacerdote, advertiu-os dizendo: olha só que interessante isso. Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo,
mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Olha que interessante. Ele teve essa revelação e ele mesmo profetizou isso, né? Ou seja, ele tinha o conhecimento, o discernimento, a revelação de quem era Jesus e o motivo de Jesus ter vindo para morrer, né, pela nação e para reunir os judeus que estavam dispersos, né, em todo o mundo. Então, olha só que interessante, ele teve essa revelação. Mas qual a ficha que cai para mim aqui? Não adianta nada você ter uma revelação poderosa como essa que o próprio Caifás teve, né? Uma revelação poderosa, sem o devido temor a Deus, né? Porque, olha só, ele com essa revelação, com esse conhecimento, ainda assim, ele não se arrependeu, ele não confessou Jesus como Senhor, como Salvador, ele não, e muito pelo contrário, ele foi um dos que mandou Jesus para a cruz, né? Um dos que falou lá, crucifica, né? Crucifica, né? Solta Barrabás. Então, não adianta termos uma revelação poderosa de Deus se não tivermos o devido temor a Deus e obedecer a Ele. Olha o que acontece. Caifás, a posição dele era tão gloriosa que ele amou mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É muito triste isso. É muito triste. É muito delicado você subir numa posição onde você começa a adorar a posição mais do que o próprio Deus. Temos que vigiar e orar, temos que nos humilhar, e é isso que Jesus veio mostrar para nós, como, né? Ele veio como Deus, ele entregou a posição dele, né, de Deus, para ser servo, para morrer por nós, morrer uma morte de cruz, uma morte violenta, né? Ele veio lavar os pés dos discípulos, ele veio para servir e não para ser servido. Então, lá um pouquinho mais na frente, no capítulo 12, no versículo 42, fala assim: muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, né? Mas por causa dos fariseus não confessavam Jesus, para não serem expulsos, não perderem a posição deles na sinagoga. E no versículo 43 diz assim: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então é isso que acontece. Nós temos que amar mais a glória de Deus. Por mais que os homens não nos recompensem, não nos gloriem, nós precisamos estar focados em Deus. O que Deus pensa de nós é muito mais importante do que os homens pensam a nosso respeito. Isso é o mais importante. Amém? E Jesus veio e ensinou isso para a gente. Tá bom? Versículo 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa, a última Páscoa de Jesus, né? Aqui na terra, como homem. Estava próxima a Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa. Eles já chegavam lá em Jerusalém um pouco antes para se prepararem e para se purificarem para essa festa, né, tão importante, onde reunia
todos os judeus, né, eles vinham de todas as partes, eles vinham para Jerusalém para celebrar essa passagem, né, da escravidão para a liberdade, né? Então, eles estavam ali reunindo a principal festa, né, dos judeus. Versículo 56. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de que o prendessem. O plano já estava armado, né, e ali iria acontecer, né? Chegada a hora, era chegada verdadeiramente a hora, então realmente estava muito próximo ali da prisão de Jesus, de tudo aquilo que aconteceu e que a gente vai, mais à frente, a gente vai relembrar aqui no Evangelho de João. Amém? Bom, que fique aqui essa mensagem, né, esse aprendizado aqui, que possamos amar a glória de Deus mais do que a glória dos homens. Que não consideremos, cuidado com a glória dos homens, né? Quando as pessoas vêm e te elogiam e te gloriam, você é isso, você é aquilo, cuidado, porque isso, né, o coração do homem é enganoso, isso pode trazer uma soberba, pode trazer um amor a isso, a essa posição, né? E isso pode ser uma pedra de tropeço no seu caminho, como foi na vida de Caifás. Olha só, um homem sumo sacerdote, com essa revelação, ele optou pela glória dos homens, acima, mais do que a glória de Deus. Ele não teve o temor de Deus. Que eu e você possamos ter temor de Deus e fazer como Jesus nos ensinou. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto, começando o capítulo 12 de João. Amém? Fica com Deus.